Olá, tudo bem? Muito boa tarde. Estamos aqui numa segunda-feira à tarde, Futebol Clube Estância Velha, aqui na cidade de Estância Velha, Estádio das Acácias. Depois a gente vai mostrar o material que a gente está fazendo aqui do treinamento das categorias. Mas antes disso, quero dar boa tarde, um abraço apertado demais para esse grande amigo, Luiz Fernando Gaúcho. Luiz, primeiramente, obrigado pelo tempo desprendido para a gente fazer essa entrevista aqui, essa conversa, essa resenha. Obrigado por tu estar aqui e nos prestigiar. Ah, imagina o que é isso. A gente que está aqui feliz demais porque a gente sempre vem aqui no Estância fazer transmissão, a gente vem aqui para as competições que a gente está acompanhando, futebol de base e também o Interbairros de Estância Velha, mas o Luiz Fernando é um personagem aqui do clube, como outros tantos, e eu sempre gosto, Luiz, de conversar com os personagens. Fala um pouquinho para quem está na nossa audiência, para quem vai ter acesso a esse vídeo, quem é o Luiz Fernando Gaúcho, hoje trabalhando aqui no Estância Velha, no Futebol Clube Estância Velha, mas que já foi jogador profissional. Fala um pouquinho da tua história, Luiz, muito boa tarde mais uma vez, seja bem-vindo ao canal. Marcelo, é um prazer estar com vocês. Vou falar rápido para não ser muito chato algumas coisas, mas eu fui atleta do Internacional na década de 70, comecei no 15 de novembro de Campo Bom, aí fui juvenil, fui campeão da Taça São Paulo, fui goleador da Taça São Paulo pelo Inter, 7-4. Depois bicampeão brasileiro como reserva do Flávio e do Dario. Aí fui para São Paulo, fui para o América, fui goleador do Campeonato Paulista. Depois fui para o México, Estados Unidos e Portugal. Aí depois voltei para o Aimoré, voltei para o 15, voltei para casa. Então uma carreira bem boa, bem tranquila. Conheci o mundo inteiro. Joguei contra os melhores jogadores do mundo, Beckenbauer, Cruyff, enfim, foi legal. Foi uma época muito boa, mas a vida é assim, passa. E agora eu estou aqui no Estância e num lugar onde eu gosto de estar. Já estou há 9 anos com o Laudir, nosso presidente. Então depois da pandemia nós ganhamos 14 títulos. 6 Sulicamp, 5 Lifes e 3 Serrana. Então a gente tem algumas coisas que é o futebol raiz, e com preparo físico, com um trabalho mais objetivo. Temos alguns jogadores em clubes, como semana passada o Caia Diniz, que esteve conosco há 4 anos, foi formado aqui, assinou contrato com o Internacional. Temos o Max, que está no Juventude, o Lucas Bang no Criciúma, o Pedro Baixo de São José, enfim, temos mais jogadores em outros clubes aí. Então, somos pequenos, mas temos a consciência que sabemos trabalhar e dar oportunidade para os atletas. Isso é o que o nosso presidente sempre diz. Vamos dar oportunidades. Daí eles que têm que resolver o problema, não é eu ou qualquer outro. Eles têm que trabalhar fisicamente. Hoje o jogador só vai ser profissional se for atleta. Não é mais na minha época que se tu jogava bola, tu jogava. Futebol profissional hoje não. Hoje tu tem que ser atleta. A gente olha os times grandes, que é onde a gente se espelha, o Palmeiras, o Flamengo. Ah, mas eles são grandes demais. Não tem, mas nós temos que ir por esse caminho, né? Então, dentro do que a gente consegue fazer, eu tenho certeza que nós fizemos nos últimos anos um bom trabalho. Luiz, você que tem experiência do profissional e foi um grande jogador, você sabe muito bem, melhor do que qualquer um. Muitos vão tentar, pouquíssimos chegarão a ser jogador profissional. Sim. E muito mais ainda em um time de ponta, um time de elite da primeira prateleira como é o Esporte Clube Internacional. Qual é a maior dificuldade que você vê nos atletas de hoje em chegar ao profissional e o que você, enquanto jogador e grande jogador que foi, pode ensinar esses meninos, seja pelo bom conselho, seja por alguma correção, o que o Luiz, profissional, ex-profissional, que foi um grande jogador, consegue passar para esses meninos? Hoje, no meu ver, os problemas só mudam de endereço. Aqui no Estância, nos clubes profissionais de Grêmio e Inter, há um problema que é o celular, que é a mídia imediata. Se tu conversar com os profissionais de Grêmio e Inter, todos eles sempre vão falar, e não estou dizendo que está errado. Há um problema que os meninos têm que trabalhar tipo num compartimento. Vou para o colégio, vou treinar,
até as 10 horas celular, das 10 às 6 horas dormir. Só que isso não é fácil hoje. Eu não sei se eu ia jogar bola do jeito que está essa diversidade de coisas no mundo, e não estou dizendo que está errado. É um problema a concentração. O que nós queremos? Nós queremos ter 80, 90 guris aqui das 2 às 5 para tentar, porque eles não ficam em casa com o celular. Aí uns vão ter a aptidão, o dom, e outros vão por transpiração. Nunca disse com um menino de 15 anos que nunca vai ser profissional. Eu já vi com 15 anos eu olhar e dizer, não vai dar. Com 17 já mudou a cabeça. Então, até os 20 eu sempre digo, tenta até os 20, mas aí tem que ter perseverança, tem que cuidar para alimentação, tem que ser atleta, tem que ser forte, tem que além do dom. Então essas pequenas coisas que na minha época tu jogava bola, tu tinha chance. Não tinha a parte física, tinha, mas não que nem hoje. Hoje jogar em time grande é super atleta. Olha a Premier League direto. A Premier League é um exemplo. Eles todos têm um preparo físico do primeiro aos 90 minutos. O Palmeiras. O Vitor Roque esses dias fez um gol aos 94 minutos, dando um pique do campo até o outro, sabe? Essa diferença que eu comento com eles. Tu tem chance, agora se não for atleta, na minha opinião, hoje está mais difícil. Eu vi uma entrevista do Fernando Praz, que foi goleiro, jogou no Palmeiras, jogou no Grêmio. Ele disse que na época dele muitos meninos talentosos não chegaram. Ele tinha muito menos talentos do que muitos que não foram, que não chegaram. É transpiração, é isso aí mesmo. É dedicação e transpiração, maior do que talento. Às vezes o talento, sabendo que tem talento, ele meio que deixa por conta a parte física. Mas quem tem muita transpiração, também tem chance. Nunca vou descartar quem trabalha. Isso aí a gente nunca pode descartar essa situação. Luiz, tem agora, o Estância está fazendo uma excursão para o Uruguai, já acontece seguida essa excursão. Então ali os meninos vão, seria uma pré-temporada, digamos assim, da base, para dali seria meio que uma peneira também para alguns meninos que, saindo bem lá, venham jogar no Estância. Fala um pouquinho dessa excursão importante que o Estância faz no Uruguai. Começou ontem, o pessoal foi para o Uruguai ontem com uma equipe, e hoje de manhã já jogou contra o River Plate, que é um time da primeira divisão lá, depois o Defensor, Danúbio, mas eles vão até sexta-feira jogando lá, um dia, outro não, assim, umas quatro. Já o Diogo, que era nosso ano passado, foi numa situação dessa e ficou, entendeu? Ficou profissional no Uruguai lá. Então, isso é para apresentar os meninos lá, os garotos, né? Já não é mais menino. Isso. 18 anos já é Meninos homem. somos nós, né? Não, a gente, que nem eu digo, 18 anos, 15 anos para mim já é homem, já tem responsabilidade. 12 já hoje, já é homem. Então, o que quer dizer? A gente diz que é assim, mas meninos, porque a gente cuida deles aqui. Então, o que eles têm? A oportunidade de mostrar para eles lá, e daqui a pouco um ou outro fica no Uruguai treinando, fica um ano lá e... Por que o Uruguai proporciona certas coisas que aqui não? Lá eles têm um contato maior com a Europa. Pode olhar, quantos Uruguai tem na Europa lá? E menos de 20 tem um monte, entende? Se tratando de futebol de primeira prateleira, o espanhol deles facilita muito para jogar na Espanha, enfim. O português é um pouquinho de dificuldade. É uma oportunidade que o Estância também está dando. Então, claro, aproveitar. Fora outras situações que quando vocês transmitem, os captadores já nem vêm mais aqui, eles olham o YouTube de vocês. Eles gostam de assistir a transmissão completa, porque antigamente era o DVD, mas melhores momentos, todo mundo tem, ninguém mostra os piores momentos, como diz o outro. Então, a transmissão completa facilita, Tu transmitiu ano passado, nós e americano lá, o captador do Atlético Mineiro ligou na segunda-feira para o Sandro Brum, que é o responsável da KLM. Ó, me dá o jogador, o José aqui, eu quero ele até o fim do ano.
Então, o YouTube, a transmissão de vocês é muito importante. E vindo de um jogador profissional de primeira prateleira, a gente fica muito agradecido. É muito importante. Competição essa no Uruguai, que fomos convidados, Sandro Bruno entrou em contato com a MPA Sport, o Eduardo Bel, que está lá fazendo a cobertura, porque a gente tinha agenda para cumprir, então Legal. o Eduardo está lá pelo canal. Perfeito. Luiz, para a gente encerrar essa conversa, essa resenha nossa aqui, para os meninos da região que querem vir jogar aqui no Estância Velha, que querem desfilar o seu talento, que é a partir dos 14 anos, como é que procede? Não, nós treinamos aqui no Estância segunda, quarta e sexta a partir das 2 horas. No Instagram, a Nicole, que é a nossa secretária, bota ali, que estamos em avaliações ainda até 20 de março. 20 de março. Pode vir segunda, quarta-feira ligar para mim ou para ela, vem aqui, se apresenta, a gente coloca para treinar, ver se o atleta gosta e o treinador também, ele fica, sabe? É que eu sempre coloco isso, não adianta o atleta vir aqui e não gostar, não gostei daqui, entendeu? Tudo bem, tá liberado. Se o treinador e o atleta gostar, já vai jogar a Lifesa, vai jogar a Serrana, entende? Então, bem tranquilo, é bem assim. Aí então, conversa aqui. Luiz, muito obrigado pela atenção desprendida aqui pra gente, ocupar teu espaço aqui, teu tempo pra gente ter essa conversa, mas é importante, algumas colocações aqui a respeito de distância, gosto demais daqui, não escondo, a gente sempre quando vem, tem ali a nossa arquibancada, pra gente coloca ali o nosso equipamento, é uma estrutura muito boa de transmissão aqui, então, obrigado por essa atenção. Eu que agradeço. Mandar os meninos aí, quem quiser vir jogar no Estância, procura aí no Google Maps, Estádio das Acácias, que já vai aparecer direto, vai chegar aqui no campo. Eu confesso que com os meus quase 54 não tenho mais oportunidade aqui, vou ter que procurar o Master, né? Nós não temos mais essa capacidade de... Mas você já passou por lá, já foi campeão e jogou no Internacional. O pé de rato aqui sou só eu. Luiz, muito obrigado. Abraço, parceiro. Estamos sempre aí. Então aí, ó. Estamos à disposição. Aí, Luiz Fernando Gaúcho aqui no Estância. Clube importante da nossa região, trabalha muito forte, muito séria a categoria de base. Um abraço a todos, presidente Laudir, vice Marcelo, todos os treinadores que o Luiz falou aqui, o Júnior, tem o Dudu, tem o Valdo. O Valdo eu estou tentando uma conversa com ele, mas ele não... O Valdo é arredio, ele vai dar ele não gosta de conversar. Não gosta de conversar muito. Mas enfim, obrigado, viu, Luiz? Então aí, MPA Esportes, um serviço para o pessoal que gosta da base, para quem acompanha a base, a gente está aí fazendo matérias importantes. Até uma próxima, um abraço.